Agora a gente fala sobre a transição do governo do estado de São Paulo. A equipe de Tarcísio de Freitas, ao que tudo indica, já tem nome definido para o secretariado. Renato Feder, atual secretário da Educação do governo do Paraná, aceitou o convite e deve assumir a mesma pasta no governo paulista. Beatriz Manfredini. O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, deve assumir a mesma pasta no governo de São Paulo em 2023. Ele foi convidado pelo futuro governador Tarcísio de Freitas para o posto. A expectativa é que o anúncio oficial seja feito durante a semana. Fontes da Jovem Pan afirmam que o convite já foi aceito. Nascido em São Paulo, Feder tem 45 anos e é formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em economia pela USP. Já foi empresário da área de tecnologia e atuou na Secretaria de Educação Paulista por alguns meses. No Paraná, está no cargo desde 2019. Ele conseguiu colocar as escolas estaduais paranaenses entre as com melhor desempenho no ensino médio, segundo o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Feder também ampliou as escolas cívico-militares no estado, proposta defendida por Jair Bolsonaro. Recentemente, a Educação do Paraná abriu edital para contratar empresas para gerir escolas estaduais. Tarcísio de Freitas prometeu nomes técnicos para comandarem as pastas de sua gestão. O edifício Cidade, localizado na Rua Boa Vista, no centro da capital, vai receber a equipe de transição do governador eleito a partir de segunda-feira. Os nomes das pessoas que vão tocar a passagem de bastão serão anunciados nos próximos dias. Bom, agora girando os nossos comentaristas, temos conosco o Roberto Mota, Amanda Klein e o deputado Coronel Tadeu também participando como comentarista aqui do Jornal da Manhã. Deputado, começando por você, muito obrigado por estar aqui, por participar do Jornal da Manhã. E eu já te pergunto sobre a transição aqui em São Paulo. A transição aqui em São Paulo começou um pouco depois, né, da transição nacional, e o que se espera com esses nomes e essa indicação na área da educação. Bom dia, Tiago. Bom dia, Lívia, Amanda e Mota. É um prazer estar com vocês. Como prometido, o governador Tarcísio de Freitas vai colocar pessoas técnicas em suas pastas. E a educação é uma pasta extremamente importante. Hoje ela carrega inúmeros problemas. Evasão escolar, a falta de aprendizado e até mesmo a evasão do professor. Eu recebi notícias recentemente de que os professores eles têm pecado muito com a sua presença na sala de aula. E vai ser um problema muito sério a resolver. Outra coisa é a questão das escolas cívico-militares, que provavelmente serão implantadas em São Paulo com mais intensidade. Já era um programa do governo Bolsonaro, do governo federal. Poucas escolas foram transformadas em escolas cívico-militares e eu acredito que o Tarcísio fará uma boa gestão na questão da educação, principalmente trazendo mais essas escolas para o estado de São Paulo. Agora, Amanda, bom dia. Lembrando que recentemente, durante trocas de ministros da Educação no governo Bolsonaro, chegou-se a cogitar de forma bem rápida o nome de Feder para ocupar talvez o Ministério da Educação, o que não se concretizou. Agora ele aceitou esse convite para ser secretário de Educação aqui em São Paulo e ocupa a mesma pasta no Paraná. São dois estados muito diferentes ou dá para aproveitar essa experiência que ele tem no estado do Paraná aqui em São Paulo? Lívia, bom dia a você, ao Tiago, deputado, Mota, nossa audiência. Talvez haja uma correlação grande entre esses dois estados, são dois estados bolsonaristas. Ratinho Júnior também é um governador bolsonarista, reeleito em primeiro turno para o governo do Paraná. O Feder atuou como secretário de Educação e teve um bom desempenho, pelo menos pelas métricas consideradas, um avanço considerável no IDEB, como trouxe a nossa reportagem. E é uma pessoa muito mais ligada ao setor empresarial do que à educação propriamente dita. Ele tem formação em administração e talvez tenha essa visão mais empresarial da educação. Isso chamou a atenção do Tarcísio de Freitas e o governador eleito convidou para assumir a pasta de educação em São Paulo. São Paulo, apesar de ser o estado mais rico da federação, tem inúmeros desafios na área educacional. Ele fica atrás de estados importantes em provas como o IDEB, por exemplo. Estava olhando aqui alguns indicadores
indicadores de educação, por exemplo, no pós-pandemia, no 5º ano do ensino fundamental, a proficiência média na língua portuguesa em São Paulo foi semelhante aos resultados de 2012 e de matemática de 2013, ou seja, voltamos 10 anos no tempo. Você tem 3,5 milhões de alunos no ensino médio em São Paulo, que o governo toma conta, 210 mil docentes, é um universo enorme, com certeza muito maior do que o Paraná, os desafios serão maiores do que o Paraná, e São Paulo não é um exemplo em educação. Há estados muito menores, como o Ceará, por exemplo, que tem a estratégia muito bem sucedida, a política muito bem sucedida da implementação do ensino do tempo integral, uma coisa que ainda está engatinhando em São Paulo, vai avançando aos poucos, mas precisa ser universalizada. Certamente os desafios de FEDER em São Paulo serão maiores. Agora, é uma transição muito mais tranquila do que a do governo federal. A gente até viu na semana passada o atual governador Rodrigo Garcia, sentado na mesa de transição junto com Tarcísio de Freitas. Será uma passada de bastão muito mais tranquila e com talvez uma intersecção maior entre essas duas administrações, a atual e a futura. E certamente isso facilita o trabalho para Tarcísio de Freitas. Vamos ver se ele vai conseguir filtrar a pressão que necessariamente haverá para que pessoas mais políticas, ligadas à ala bolsonarista, dos partidos, do PL, dos republicanos, ocupem cargos importantes na administração. O Tarcísio sempre tem falado que ele vai privilegiar a gestão técnica. É isso. Roberto Mota também conosco. Essa gestão técnica, como é possível colocar pessoas técnicas e evitar um pouco a pressão política? Bom dia, Lívia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Tiago. Coronel, seja muito bem-vindo. Nossa audiência também. É um prazer estar aqui. O Brasil está todo de olho na transição de São Paulo. Eu acho que o Brasil vai ficar de olho em São Paulo. O Tarcísio cumpre o que ele já prometeu no passado e que ele já cumpriu no passado, né? Que é uma gestão técnica. Essa vai ser a grande diferença. O Brasil vai ver em São Paulo não um secretariado bolsonarista, não que isso seja demérito ou ofensa para ninguém ser chamado de bolsonarista. É um direito de cada um ter a sua preferência política. Mas o que o Brasil vai ver, acima de tudo, é um secretariado competente. O estado geral da educação no Brasil inteiro é um desastre. Essa turminha fofa das ONGs, da educação, da cheio de ONG assim, a preocupação deles é uma agenda ideológica. Os sindicatos que também controlam o sistema educacional brasileiro têm uma agenda corporativista. A gente viu isso na pandemia, né? Ao menor sinal de problema, a solução deles foi: fecha as escolas, as crianças que se virem. E agora estão falando em recuperar a educação. As mesmas pessoas que jogaram nas ruas, sem qualquer apoio, sem qualquer educação, milhões de crianças. Está na hora do Brasil se preocupar com os alunos. Está na hora de tirar o Brasil das últimas colocações do teste PISA. É uma vergonha sem fim. Eu tenho certeza que São Paulo vai sinalizar esse caminho.